Seja bem-vindo à Câmara de Vereadores de Taquara. Aguarde, que em instantes vamos dar início à nossa transmissão. Você sabia que agora você tem mais uma forma de como se comunicar com a Câmara Municipal de Taquara? A ouvidoria traz a voz das ruas para a Casa do Povo, onde você pode dar sugestões, fazer elogios, solicitações, denúncias ou reclamações sobre o funcionamento da Câmara, se identificando ou na forma anônima, pessoalmente ou pelo site da Câmara de Vereadores, ou através do link da ouvidoria. Ouvidoria traz a voz das ruas para a Casa do Povo.
Uma boa tarde a todos, a todas, aqueles que estão aqui, vereador Gustavo Luz, vereadora Magali, vereador Telmo, nosso jurídico, doutor Elinho, servidores e servidoras desta casa. Daremos início à presente audiência pública para debater e instruir o parecer quanto ao projeto de lei ordinária legislativo 010 de 24 de março de 2025, que revoga a lei municipal 5.626, de 18 de dezembro de 2014, e dá outras providências. Informo que essa audiência pública foi agendada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, com o fulcro do artigo 60 do Regimento Interno, por entender tratar de matéria de grande repercussão aqui no nosso município. Na data de 23 de junho do corrente ano, foi divulgado no site desta casa o edital contendo a realização dessa audiência pública, mediante acordo entre o presidente desse legislativo, o vereador Telmo, que aqui nos acompanha, e o presidente da comissão, que é o vereador Everton, que, por questões de trabalho pessoal, não pôde estar aqui presente. Ambos os editais podem ser acessados através do site desta casa no menu Comunicação, Publicações, Editais, ou no menu rápido lateral da página intitulado Editais. O edital atualizado foi divulgado também no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 24 de junho de 2025, ano 8º, número 4.103, página 176. Esta audiência poderá ser acompanhada pela TV Câmara através do link www.câmarataquara.rs.gov.br/TV Câmara, na opção Audiência Pública ou através dos canais da Câmara de Vereadores de Taquara no YouTube. No momento, estão presentes os seguintes vereadores e as autoridades que eu já nomeei aqui no início da minha fala. Passaremos agora, então, ao assunto a ser debatido. Nós temos neste projeto, que é o projeto legislativo 010, de 24 de março de 2025, 3 vereadores proponentes, 3 vereadores que são autores, então, desse projeto, que é o vereador Gustavo, a vereadora Magali e a vereadora Mônica. Então, como eu estou presidindo esta comissão, pergunto, vereador Gustavo ou vereadora Magali? Vereador Gustavo? Então, concedo a palavra ao vereador Gustavo. O tempo vai ser organizado pela assessoria, porque eu não tenho tempo aqui. Mas é rapidinho. Então, tá. Vereador Gustavo, com a palavra. Boa tarde a todos. Agradecer, presidente Telmo, por estar presente e também por ter concedido essa audiência pública, que eu acho que é bem importante, pela repercussão desse tema está tendo na comunidade, principalmente ali com as questões envolvendo o IPTU e a cobrança dessa taxa. E eu acho que se tornou muito importante nessa comissão de finanças e orçamento, essa matéria, porque esse assunto ele iniciou por uma inconstitucionalidade da cobrança dessa taxa, mas após a propositura, nós identificamos outra inconstitucionalidade e outra ilegalidade, que tem relação justamente com o orçamento e com a finança. E aí, tentando ser bem breve na explicação, a taxa, quando ela é cobrada pelo ente público, ela tem que ter uma destinação específica. E essa é a chamada taxa de contribuição para a prevenção de sinistros, desastres naturais, ações correlatas e segurança pública. E na lei que instituiu ela, existe uma previsão que essa taxa vai ser destinada para um fundo, porque justamente ela tem uma destinação específica. Então, tu tem que controlar o dinheiro em um fundo específico. Eu preciso ter uma conta bancária específica. Eu digo, é como se esse dinheiro fosse carimbado, né? Ele não pode ir lá para
para o recurso livre, ele não pode ir para o Caixa Geral da Administração. E após a propositura da matéria, verificando algumas situações, nós identificamos que isso não estava acontecendo e isso não está acontecendo. Então, esse fundo que deveria ir, a taxa, ele não existe. Esse recurso da taxa, ele está indo para o caixa livre do município, vamos dizer assim. E a taxa não se está sendo destinada para o fim pelo qual ela foi criada. E hoje, infelizmente, a gente vive num momento que essa taxa deveria estar sendo investida e talvez muito do que aconteceu, muito do que acontece, poderia ser prevenido se a taxa fosse destinada para o fim pelo qual ela foi criada. Porque ela é uma taxa de prevenção de sinistros e desastres naturais. A gente não tem tornado, a gente não tem terremoto, a gente não tem nevasca. Basicamente, a gente tem enchente, inundação. E aí eu tenho uma arrecadação, colegas, aproximadamente de 1,5 milhão, 1.700.000. No ano passado foi 2 milhões de reais dessa taxa. Então, são 2 milhões de reais que poderia ser destinado para esse fundo. E pelos controles que o Executivo apresentou da destinação, ainda que de forma ilegal, porque o fundo não existe, então o Executivo foi lá e disse, eu gastei 150 reais nisso, mas ele poderia ter dito de qualquer forma, porque o dinheiro não está carimbado, não veio do fundo, então poderia ele pego qualquer despesa. Eu cortei uma árvore, foi da taxa, né? Mas mesmo assim, vamos aceitar as despesas que o Executivo disse. Nos últimos 4 anos, tem quase 3 milhões de reais que sobrou, que foi para o Caixa Livre e não foi para a prevenção de sinistros e desastres naturais. E aí a gente está tendo aí, uma chuva um pouquinho acima da média já dá enchente. Será que se esses 3 milhões de reais tivessem sido bem destinados, estaria acontecendo o que está? Eu postei nas minhas redes, infelizmente lá o controle que o Executivo publicou, monitoramento, é um sarrafo pintado, né? Então, eu tendo 3 milhões de reais, isso não poderia ter sido melhor investido, com mais tecnologia, melhor controle. Enfim, é isso, e só daí já, porque eu não consigo acreditar aqui, e aí quase como cidadão, que a gente está em 2025, e eu tenho pessoas que a água entra na casa. Isso há séculos, há anos e anos, e ninguém faz nada, gente. E eu não estou falando da administração atual, estou falando aqui daí o poder público precisa fazer alguma coisa. E a população está pagando para isso, pagava para isso. Então, se o dinheiro não está sendo destinado para aquilo que deve, o projeto deve ser aprovado para revogar, então, que as pessoas, pelo menos, não paguem esse tributo mais. Obrigado, presidente. Vereadora Magali. Boa tarde. Eu quero fazer a minha fala em cima da fala do colega vereador Gustavo. Quem nos acompanha sabe o quanto a gente gostaria que essa lei, fosse revogada. Porque a gente tem acompanhado o que vem acontecendo nos últimos anos e a gente tem aqui os números que mostram que a arrecadação da taxa de prevenção, ele é um valor muito alto para o município, doutor Hélio. E aí eu tenho que concordar com o colega vereador Gustavo quando diz que nós deveríamos ter uma conta específica para isso. E não é o que acontece. Esse recurso, ele é tirado do cidadão através da conta do IPTU e vai para recurso livre. Então, nós já sabemos mais ou menos qual é o caminho, infelizmente. E o que eu quero deixar bem claro também é que, como falou o colega vereador Gustavo, só no ano passado foi arrecadado quase 2 milhões de reais. E aí nós temos na nossa cidade de Taquara essas situações que acontecem
Graças a Deus, ainda que é só com as chuvas fortes, né? Como nós não temos outras catástrofes, né? Como acontecem em outros municípios, outros locais, né? Onde acaba exigindo um investimento maior. Então, com esse valor que hoje é arrecadado na taxa, que vem junto com o IPTU, nós não poderíamos mais ter nenhum problema com as chuvas fortes que atingem a nossa cidade. Porque a população taquarense vem pagando um valor altíssimo para esse enfrentamento das chuvas no inverno. E o que a gente vê quando acontecem essas chuvas fortes, como aconteceu nos últimos dias? A sociedade civil como um todo, as pessoas comuns, é que acabam metendo a mão, ajudando e fazendo a diferença na vida das famílias atingidas. Não é o poder público que está ali para arcar com as despesas, infelizmente. Então, eu vou falar em cima da fala do meu colega, não pode ser diferente. Se o município tem arrecadado esse valor expressivo anualmente, não está sendo investido naquilo que deveria. Porque o que acontece é que quando dá 2 dias de chuva, é claro, falta de investimento, falta de prevenção, de colocar a mão no bolso e resolver o problema. Então, que essa taxa seja retirada da população taquarense. A população taquarense não tem por que ficar pagando junto ao seu IPTU uma taxa alta assim, sendo que, quando acontece essas enchentes, essas situações, quem acaba arcando com tudo, como eu disse anteriormente, sociedade civil e as pessoas comuns. Então, é só isso que a gente quer, que a população taquarense não pague por algo que as pessoas não têm. Neste momento, conforme o inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 60 do Regimento Interno desta Casa, a qual trata da condução dessa audiência pública, passarei a palavra aos vereadores e também, no caso, se houvesse pessoas inscritas da sociedade civil organizada ou da comunidade como um todo, seria o momento também dessas inscrições. Não houveram inscrições nem no nosso site, nem de forma presencial. Então, de imediato, eu passo a palavra, se assim o vereador Telmo quiser fazer uso, sim. Então, já passo a palavra de imediato ao vereador Telmo. Quero saudar a todos e a todas com uma boa tarde, e já dizer da importância dessa audiência pública, né? Pela chegar neste momento que nós gostaríamos que tivesse mais pessoas, né? Porque ela é importante e necessária que seja discutida amplamente, como tem sido, né? Logo que chegou a esta casa, né? Provocado aqui pelos colegas vereadores que são os propositores deste projeto. Dizer do significado que nós temos que ter enquanto legisladores, ou enquanto o executivo, né? Propor um projeto no qual é cobrado uma taxa, e essa taxa tem uma única finalidade, que é realmente levantar recursos, arrecadar recursos para serem investidos em ações que sejam de prevenção. Não é? Sou autor de uma lei ali que institui no município de Taquara políticas públicas de prevenção. E eu quero também fazer uma pergunta e questionar os autores desse projeto, porque se não venho do executivo essa informação, nós precisamos ter essa informação, não é? Este projeto e essa taxa, né? Essa taxa ela não pode ir para o cofre único do executivo, mas sim destinada para um fundo específico, né? Obrigado, vereadora Mônica. Para um fundo específico, né? E eu sei que o vereador Gustavo Luz aqui antes falou que
não sabemos, na verdade, da onde se está indo para esse fundo específico. Se está indo, gostaríamos de saber qual o fundo específico que está indo. Se não, é uma questão que fica em dúbia, né? Aonde que está indo e as ações que eu sei que o Executivo realizou, principalmente agora em 2024, nós sabemos que foi várias ações, mas gostaríamos sim que ali estivesse, né, estivesse realmente pautado aonde que que foi investido então essa arrecadação dessa taxa. Nós não sabemos, se nós não sabemos, nós queremos saber, não é? E desse valor também, conforme aqui foi falado por um dos propositores, no caso o vereador Gustavo Luz, nós gostaríamos de saber, porque é importante, porque a população, sim, ela paga por serviços, na verdade, não é? E esses serviços, eles têm que nos vir às claras para nós entendermos o que realmente a comunidade está pagando, o que o cidadão está pagando. Ele está pagando por um serviço, ele está tendo esse serviço, ele não está tendo esse serviço. Então, está aí os questionamentos que nós devemos fazer, e por isso que eu digo, não vai parar por aqui, né? Não vai parar por aqui, vai ter continuidade aqui, que nós vamos ter posterior, nós vamos ter, são emendas... São emendas, enfim. Gostaríamos que sim, porque mediante a isso que eu acabei aqui de externar, é a nossa preocupação também, né? Que nós temos que sim entregar para a comunidade os serviços. E a comunidade, ela tem que sim estar ciente do que ela está pagando. Se ela está pagando uma taxa X, ela precisa ter o serviço no X, né? Então, essa é uma das minhas preocupações, e acredito de todos os vereadores que aqui estão no dia de hoje, para que nós tenhamos a certeza que nós precisamos entregar com clareza para a comunidade as respostas que aqui estão sendo tidas, né? As respostas que nós não estamos tendo neste momento. Eu gostaria de ter essa resposta. De minha parte era isso, não é? Porque eu tenho grande preocupação que a comunidade, o cidadão que está ali pagando seus tributos, que ele tenha o retorno disso tudo, que ele tenha a clareza que ele está pagando por um serviço, que ele está obtendo o serviço, né? Então, e neste momento nós não temos essa clareza, então eu fico meio em dúvida, né, referente a isso, mas digo que continuo também nessa percepção que teremos essas informações ao longo dessa reunião no dia de hoje, dessa audiência, ou que possamos ter ao longo do trâmite que teremos ainda, né, mediante a apreciação deste projeto de lei. Agradeço ao vereador Telmo. Encerrada a palavra dos inscritos, conforme o inciso 3º também do parágrafo 3º do artigo 60 do Regimento Interno desta Casa, agora a gente passa para a ordem definida, que é a ordem das falas dos titulares da comissão e da relatoria. Os outros vereadores titulares desta comissão não estão presentes, que é o vereador Everton e o vereador Dodô, e eu sou a relatora, então, desse projeto de lei e também dessa proposição de audiência pública. Então, agora faço a minha fala nesse sentido. Se nós estivéssemos aqui nessa Câmara de Vereadores há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, como estava eu, a vereadora Magali e o vereador Telmo, a pauta da urgência, a pauta da justiça climática não se fazia presente nos debates. Nós tínhamos já várias ações no sentido de debater a respeito, principalmente das enchentes recorrentes no bairro Empresa e no bairro Santa Maria, mas a justiça climática como pauta de política pública nós não tínhamos. Não era algo recorrente nesta casa. E agora, todas as câmaras de vereadores, todas as assembleias legislativas,
a Câmara Nacional, o Senado Nacional, tem que colocar como pauta a justiça climática e a urgência climática. Hoje saiu uma nova portaria do Ministério das Cidades, trazendo novas moradias populares pelo FAR, pelo programa FAR e pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. E aí eu me pergunto, tem vários planos, tem várias políticas públicas do governo federal, que muito bem o vereador Gustavo trouxe, que poderiam estar nesse escopo desta taxa dentro do município de Taquara. Nós não estamos falando de 100 mil, 200 mil, 300 mil, nós estamos falando em milhões. Claro que milhões dentro de uma prefeitura, né, o nosso jurídico aqui, que foi nosso vice-prefeito já da cidade, às vezes não é um montante razoável para fazer uma ação efetiva e que realmente vá resolver a vida das pessoas. Vou dar um exemplo lá do bairro Olaria, que a gente já fez agora uma audiência pública há pouco tempo, debatendo a questão da construção do dique lá naquela comunidade. Agora, acho que nas próximas semanas, vamos ter uma nova audiência com o Ministério Público nesse sentido. Esse valor poderia estar sendo aplicado na resolução desses sinistros, da justiça climática, da urgência climática. Infelizmente, a gente não vê esse caminho sendo adotado. Vemos, sim, a Secretaria de Defesa Civil, a Secretaria da Assistência Social, operando na lógica do cuidado e proteção das pessoas quando o sinistro já aconteceu, né? E de uma forma muito propositiva, muito cuidadosa. Eu acompanhei agora na última semana todas as postagens da Prefeitura, da Secretaria da Defesa Civil, da Secretaria da Assistência Social. Quero dizer que os servidores estão de parabéns realmente por estarem à disposição da comunidade, fazendo o seu trabalho efetivo, né? Eu acho que aqui a gente tem que também saudar desta forma. Mas nós não queremos mais que isso ocorra. Nós não queremos mais que famílias sejam retiradas das suas casas, que famílias 2 vezes ao ano percam tudo o que conseguiram comprar com o seu trabalho, com o seu salário de trabalhador, e que nós sabemos que é muito difícil. E aí eu estou falando de perder tudo realmente, desde roupa, móveis, fotos. Eu falava isso, né, doutora Elin, numa última conversa que nós tivemos. Os bens materiais, que são os móveis, são as roupas, tu consegue conquistar novamente. Mas as memórias, né, as fotografias, os registros, a roupinha do teu filho, né, de batizado, enfim, tantas coisas que são de vida. Isso tu não recupera mais. Livros, CDs, filmes, tu não recupera. Então, eu acho que esse debate ele é muito maior do que simplesmente a retirada da taxa de contribuição da prevenção de sinistros. Nós aqui jamais iríamos estar debatendo a retirada dessa taxa se nós tivéssemos um alinhamento de políticas públicas de prevenção à situação de sinistros. Eu tenho um projeto meu que estava tramitando, foi aprovado quase que de forma unânime aqui nesta casa, que são as Brigadas Voluntárias de Combate aos Incêndios. Infelizmente, veio um veto do Executivo, um veto total a esse projeto do Executivo, que trata exatamente desse processo de prevenção. Nós queremos, cada vez mais aqui nessa Câmara de Vereadores, e eu posso aqui falar em nome de todos os vereadores, com certeza, trabalhar na perspectiva da proteção das pessoas pela educação, pela prevenção, e não pela mediação depois do sinistro ter acontecido, né, da água ter entrado dentro da casa, de ter pego fogo na casa, enfim. Eu acho que esse debate é muito maior do que realmente a retirada de uma taxa. É olhar para essa taxa, bom, não vamos retirar. Se essa é uma tomada de decisão do Executivo, se essa é uma tomada de decisão desta casa, para onde nós vamos colocar essa taxa? Qual vai ser a política pública que nós vamos articular? E eu tenho certeza que essa Câmara de Vereadores tem muita contribuição ao Executivo para poder trabalhar nessa perspectiva. Nós estamos falando de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, que com certeza, de alguma forma, poderia sanar um pouco do sofrimento das pessoas
principalmente dessas comunidades que eu citei anteriormente, que é o bairro Santa Maria e o bairro Empresa. Então, eu quero, mais uma vez, assim, me colocar muito à disposição do Executivo para fazer esse debate. Infelizmente, né, não veio ninguém aqui do Executivo para, inclusive, responder na vereador Thelma essas questões que o senhor levanta e que eu gostaria aqui que a assessoria que está nos acompanhando nesse momento faça aqui o encaminhamento, ao final também coloque essas questões que o vereador Thelmo traz, que eu acho que são justas e necessárias para que nós possamos operar não numa lógica de nós contra eles, não numa lógica de eles contra nós. O executivo contra o legislativo contra o executivo. Não é essa a nossa função aqui. Muitas e muitas vezes eu falei que a cadeira que a gente ocupa é muito maior do que a gente, porque essa cadeira representa o Estado. E esse debate, ele é de fundamental importância, porque neste momento, diferente de outros momentos que nós vivemos aqui dentro dessa Câmara de Vereadores, nesse momento, o debate da justiça climática, o debate da emergência climática tem que ser a coluna vertebral desta Câmara e de todas as outras, porque nós sabemos que a nossa população vem sofrendo muito com a questão das intempéries climáticas, e nós sabemos que, infelizmente, se nós, enquanto poder público, não nos acionarmos enquanto indivíduos também, enquanto legisladores, a possibilidade dessas pessoas saírem dessa condição é nula. Eu acho que é isso. Não sei se tem mais algum questionamento, alguma questão que os vereadores queiram levantar. Não? Sem mais questionamentos, informo a todos que, conforme o descrito no parágrafo 5º do artigo 60 do Regimento Interno, após encerrada essa audiência, a Câmara permanecerá disponível para recebimento de sugestões pela sociedade, a proposição pelo prazo de 72 horas. Então, quem está nos acompanhando agora pelas redes, pela TV Câmara, qualquer cidadão que tiver qualquer proposição neste sentido tem 72 horas para fazer o cadastro, ou de forma presencial aqui na Câmara de Vereadores, ou de forma virtual pelos meios, tanto pelo site quanto ali pela TV Câmara, né, na descrição. Encaminhamentos, estes podendo ser feitos através do mesmo e-mail disponível no edital dessa audiência pública ou pessoalmente através do protocolo dessa Casa Legislativa. Quanto ao prazo de emendas parlamentares, esse segue estabelecido pelo regimento interno, sendo findado às 9 horas do dia em que a comissão irá se reunir para tratar da matéria em questão, previsto para o dia 18 de agosto do corrente ano. Algumas pessoas podem estar se questionando por que um tempo tão amplo, tão vasto. Porque a Câmara entra em recesso, a Câmara de Vereadores entra em recesso hoje. Então, as comissões não vão se reunir até dia 14 de agosto, que é o retorno, então, das comissões. A Câmara permanece aberta, os gabinetes dos vereadores permanecem abertos, nós permanecemos com o nosso trabalho parlamentar, só não vai ocorrer as sessões e as reuniões de comissão. Então, agradecemos a presença de todos, nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência pública, desejando uma excelente semana a todos nós.